Boa noite, gente. Eu já vou começar a aula, mas primeiro eu vou me apresentar, né? Eu já dei aula para a turma de vocês, né? Mas vai que tem alguém novo. Então, meu nome é Brenda, sou enfermeira. A gente vai estar junto agora na disciplina Saúde da Mulher, tá? Antes de eu introduzir a aula, eu vou passar umas informações para vocês, que é o seguinte. Toda reunião aqui no Zoom tem duração de 40 minutos. Então, assim, se por acaso a aula exceder os 40 minutos e a aula acabar, e eu ainda não tiver encerrado, vocês retornem no mesmo link e entrem novamente, tá? E todas essas aulas no Zoom, depois eu disponibilizo no meu canal no YouTube. Então, quem quiser se inscrever lá, já tem o vídeo, né, praticamente em tempo real. E depois eu jogo ele para a plataforma do IPEC. Então, assim, quem não conseguir assistir a aula, não tem problema, que não vai ficar prejudicado, tá? E em relação às notas, né, quem foi meu aluno já sabe. A AV1 eu sempre passo trabalhos, tá? E a AV2 sempre é prova, tá? E nessa AV1 eu vou passar trabalhos, né, ao longo do curso, só que eu também passo muitos exercícios, e eu sempre pontuo esses exercícios. Então, assim, todos os exercícios que eu passar, vocês façam e mandem por e-mail. Eu já até deixei lá no material de apoio o meu e-mail e o exercício, tá? Porque quem faz tudo direitinho, né, ganha 2 pontos, tá? Pela participação. Então é isso, galera. Não vou esperar muito, não, porque hoje, como é dia dos namorados, né, pode ser que o pessoal não entre, tá? E assim que eu for, como assim, decorrer da aula que eu for explicando a matéria, vocês podem deixar as dúvidas de vocês no bate-papo, tá? Ou se até vocês quiserem ativar o microfone um por um para conversar comigo, não tem problema não, tá? Só não pode falar todo mundo junto, porque senão, né, ninguém vai entender nada, tá? Mas assim, vocês mandem as dúvidas e eu vou respondendo ao longo da aula, beleza? Então vamos lá, né? Nossa disciplina é Saúde da Mulher e a gente vai começar a falar sobre o sistema genital, né? Eu acredito que você já tenha ouvido falar. Algum de vocês aí sabe o que é o sistema genital? Porque nada melhor começar essa disciplina, né, conhecendo o corpo da mulher, né, a estrutura do corpo dela. Tá? Então, a gente vai começar, né, lá do início mesmo, né, explicando, revendo todas as estruturas do sistema genital feminino. Alguém lembra aí, nas aulas de ciência, biologia, do ensino médio, alguém lembra o que é o sistema genital? Qual que é a função do sistema genital? Vamos interagindo aí, falem no bate-papo, quem tá aí. Bom, enquanto vocês vão pensando, né, então eu já vou explicando o que é. O sistema genital, ele também pode ser chamado de sistema reprodutor. E qual que é a função, né? A função é a reprodução, né? E, consequentemente, vai ser responsável pela manutenção da espécie humana, tá? E, gente, para que isso aconteça, né, para que a manutenção da espécie humana aconteça, a gente precisa de um fenômeno, né, que é chamado fecundação. Vocês já ouviram falar da fecundação? Vocês sabem como que acontece a fecundação? Então vamos lá. A fecundação, gente, é a união de 2 gametas, tá? É a união dos ovócitos e dos espermatozoides, tá? Na união desses, a gente tem aí a fecundação. E quem que produz esses gametas, né? O homem, ele produz o espermatozoide e a mulher, ela produz o ovócito, tá? Já deu aí para dar uma clareada? Relembraram aí o que é o sistema genital? Então vamos lá. Como a nossa disciplina é saúde da mulher, a gente vai aprofundar, né, no sistema genital feminino, tá? E a gente vai começar a falar, né, sobre a genitália externa, tá? A genitália externa, gente, ela também é chamada de vulva,
né? E o que é a vulva? A vulva é um conjunto de órgãos genitais externos, ou seja, a vulva é todas aquelas estruturas, né, que a gente consegue enxergar, tá? E ela possui várias estruturas, né? A gente tem os grandes lábios, tá? E os grandes lábios são duas pregas de pele, tá? E ele é composto por tecido adiposo, tecido conjuntivo, e ele é recoberto por pelos pubianos, tá? Então, geralmente, quando onde a gente tem os pelos, as mulheres têm os pelos, né? A gente encontra aí os grandes lábios, tá? E a gente também encontra, né, mais internamente, os pequenos lábios, tá? Os pequenos lábios também são duas pregas, tá? De pele. E os dois, né? Tanto os grandes lábios e os pequenos lábios, têm a função de proteger a abertura da uretra e da vagina, tá? Contra agentes infecciosos externos, tá? E, gente, mais internamente, a gente tem também o clitóris, né? O clitóris é uma estrutura bastante conhecida pelas pessoas, né? E por que, né, que o clitóris ele é tão popular? Porque, gente, ele é uma estrutura exclusivamente do prazer, tá? É a única parte do nosso corpo que é exclusiva para o prazer, né? Isso aí todo mundo sabe, né? Mas fisiologicamente, né, o porquê, né? Porque o que acontece? O clitóris, ele tem várias terminações nervosas. E a gente sabe, onde tem terminações nervosas, a gente tem uma estrutura muito sensível, né? O clitóris, ele é até similar ao pênis, né? Em relação à função erétil. Porque por ele ter bastante terminações nervosas e por isso ele ser uma estrutura sensível, quando ele é estimulado, né, tocado, enfim, né, desperta rapidamente essa sensação do prazer, tá? E o clitóris, ele já é formado dentro do útero, né? O ser, né, a menina, né, quando ela está no útero, quando ela ainda é um embrião, um feto, né, o clitóris começa a ser formado desde aí, tá? Então, vocês entenderam o que é a genitália externa? Para a gente poder prosseguir? Para começar, a genitália externa ela também pode ser chamada de vulva e ela é um conjunto de órgãos externos, né? Um conjunto de órgãos genitais externos, ou seja, são aqueles órgãos genitais que a gente consegue enxergar, tá? Ficou claro aí? Eu vou colocar uma imagem aqui para vocês e vocês vão conseguir visualizar melhor. Ó, tá aí as estruturas que eu falei. A gente consegue ver o clitóris, onde está a setinha ali, aqui, essa setinha aqui. A gente consegue ver também, né, a uretra, a gente consegue ver os grandes lábios, a gente também consegue ver, né, mais inferior os pequenos lábios, tá, gente? E é o seguinte, a mulher, ela possui três principais orifícios, né? Ela possui a uretra, a vagina e o ânus. E eu quero deixar assim bem explicado esses orifícios para vocês, porque muitas mulheres não conhecem, né, a anatomia do próprio corpo. Tem muita mulher que acha que a urina sai pelo mesmo lugar da menstruação, né? E não é assim, tá? A uretra, né, que está sinalizada aí por uma setinha, deixa eu limpar. Ó, vão conseguir ver onde a setinha está indicando. A uretra, gente, é por onde sai a urina, tá? Ela não conduz a órgão sexual nenhum, tá? Vocês estão conseguindo ver aí a uretra? A gente também tem o ânus, né? Que ele é o orifício por onde saem as fezes, tá? É a saída do tubo digestório, tá? Ele também não tem ligação nenhuma com nenhum órgão sexual, tá? E a gente tem a vagina, e
sim, né? Tem ligação com os órgãos sexuais, né? É por aí que sai a menstruação, o neném quando nasce, tá? Então, assim, eu quero que fique bem claro essas, essas estruturas bem fixas na cabeça, ó. Então, a gente tem o ânus, a gente tem a vagina, a gente tem a uretra e aqui a gente tem o clitóris, tá? Então, gente, é isso. Deu para entender? Mais ou menos aí a genitália externa? Me respondam aí. Deu? Então tá, vamos interagir, gente. Vocês estão com vergonha? Só a Luísa tá me respondendo. Então, eu quero que você, assim, a gente da área da saúde, imagina que vergonha quando a gente for ali, né, introduzir uma sonda ao invés de introduzir na uretra, introduzir na vagina. Não é? Não é vergonhoso? Então, assim, a gente tem que ter muito bem, assim, fixa na cabeça essas estruturas, tá? Agora, gente, eu vou falar sobre a vagina, né? A vagina propriamente dita. A vagina é o canal que recebe o pênis durante o ato sexual, tá? Ela também é responsável, né? Ela serve de conduto para a eliminação da menstruação e ela também é ela que recebe, né, o bebê ali durante o parto normal. E você fala, professora, mas a vagina é uma estrutura, assim, relativamente pequena. Como é que o neném nasce por ali? Porque tem muitas pessoas que também não sabem que o neném nasce pela vagina, tá? Às vezes parece bobo, gente, mas tem gente que não sabe, tá? E sim, ele nasce pela vagina, depois a vagina volta ao tamanho normal. Por quê? Né? Por ação hormonal, né, a gente tem essa estrutura que vai dilatar, tá? E depois ela vai voltar ao tamanho normal novamente, tá? A gente também tem os ovários, né? Quem já ouviu falar dos ovários? Os ovários, eles são glândulas responsáveis pela ovulação, tá? A ovulação, gente, é quando os ovócitos, né, estão ficando maduros para serem liberados para a tuba uterina para a fecundação ocorrer. Vou explicar melhor, vou colocar a imagem para vocês verem. Ó, a gente tem dois ovários, tá? Um de cada lado. Olha, consegue observar? E como eu disse, eles são glândulas responsáveis pela ovulação, né? São glândulas que vai produzir os gametas. Lembra que lá no início eu falei que a mulher ela ela produz os ovócitos? Então, quando eu falo que ela produz os ovócitos, estou querendo dizer que os ovários produzem os ovócitos, tá? E uma vez por mês, durante o período fértil, esse ovócito sai aqui do ovário e é transportado para a tuba uterina, tá? Então, quando a mulher está no período fértil, né, o ovócito ele vai estar aqui, ó, ele vai estar aqui. Ele não vai estar mais no ovário, tá? Não sei se vocês sabem, mas a fecundação ela ocorre na tuba uterina. Vocês sabem como ocorre a fecundação? Quer que eu explique aqui? Me falem aí. Para ficar mais claro, para vocês entenderem, gente, a mulher, né, durante o ciclo menstrual, né, ela libera um ovócito por mês, tá? O ovócito que tiver mais maduro, ele vai ser lançado para a tuba uterina, tá? E esse ovócito ele vai estar na tuba uterina esperando o espermatozoide, tá? Para esse óvulo ser fecundado. Vou explicar para vocês como é que acontece aí a fecundação. Então vamos lá. Os ovários, né, que é a glândula que produz gameta, ele libera um ovócito, o ovócito vem caminhando, vem para cá, fica aqui. E o que acontece? Durante a ejaculação, né, do ato sexual, o espermatozoide sobe por aqui, passa pelo útero e encontra o óvulo ali, né? E a partir daí a gente tem o quê? Um óvulo fecundado. Com o passar dos dias,
né, esse óvulo fecundado vai voltar para o útero e vai se implantar na parede interna do útero. E aí sim a gente vai ter um desenvolvimento embrionário, tá? Porque muitas mulheres utilizam o método da tabelinha, né, ou olha naqueles aplicativos do período fértil. Porque é o seguinte, né, se a mulher não tiver no período fértil, o homem, né, pode ejacular, pode ser o que for, o espermatozoide ele vai subir aqui e não vai encontrar nada na tuba uterina, tá? Agora, se a mulher tiver no período fértil, o ovócito ele vai sair do ovário e vai ficar aqui na tuba uterina esperando o espermatozoide, tá? Deu para entender? Agora, gente, eu vou falar sobre as tubas uterinas, tá? As tubas uterinas, ela é composta por dois tubos musculares. A gente consegue observar aqui, ó, que são dois tubos, um de cada lado. Deixa eu diminuir a imagem aqui, calma. Ó. Aí, gente. Ó, achei o lapisinho, ó. A gente tem duas tubas uterinas, uma de cada lado, ó. Essas são as tubas. Tá? E como eu disse, né, são tubos musculares flexíveis, eles medem aproximadamente 12 centímetros, tá? E ela possui duas extremidades. Ela tem uma extremidade que é próxima ao ovário, que é essa região aqui, ó, dos dois lados, ó, ela tem uma região próxima ao ovário. E ela Professora, também... Oi, a pode falar. Luísa disse aí também, é uma dúvida minha, sobre quando saber que é o período fértil. Então, eu vou ensinar vocês a calcularem o período fértil, tá? Tá Só bom. vou terminar de explicar aqui pra gente não perder o raciocínio, tá? Eu tô vendo as perguntas, só que eu respondo assim que eu concluir um assunto, tá bom, gente? Mas eu vou Ok. responder a pergunta, tá? Então, vamos voltar. É, a tuba uterina, ela possui duas extremidades. A gente tem a extremidade, né, que é ligada ao útero, que é essa aqui que eu falei, e a gente tem a extremidade que é ligada ao ovário, que é essa aqui que eu falei. E essa extremidade que é próxima ao ovário, né, ela possui vários cílios. Vocês conseguem observar aqui que tem vários cílios? E são esses cílios que vão captar o ovócito que tiver mais maduro no ovário e transportar para a tuba uterina, tá? Então, gente, normalmente, né, é nas tubas uterinas que acontece a fecundação, que é o encontro do espermatozoide com o ovócito, tá? Então, ficou claro esse transporte? Como é que acontece esse transporte? A gente vai por etapas. Tá, então vamos lá. A gente já sabe que o quê? Que os ovários, eles produzem os gametas, né, que é os ovócitos, no caso da mulher, tá? E quando a mulher estiver no período fértil, né, esse ovócito, ele vai sair do ovário e vai para a tuba uterina, ele vai ficar aqui esperando esse espermatozoide, tá? E esse ovócito, ele só fica na tuba uterina quando a mulher está no período fértil, tá? Que é mais ou menos aí de 7 a 8 dias. Só que como é que esse ovócito vai parar na tuba uterina? Porque aqui na tuba uterina possui vários cílios, e esse cílio, gente, é como se tivesse em cola nele. Então, é ele que vai, né, captar o ovócito que estiver mais maduro e transportar para a tuba uterina, tá? Então, né, a gente tem dois ovários e duas tubas uterinas. Porém, né, é um ovócito por mês, tá? Tendo isso em mente, vamos continuar. Agora eu vou falar do útero, gente. O útero, ele é um órgão, né, que ele lembra o formato de uma pera e ele possui três porções, tá? A gente tem o corpo do útero, ó, a gente tem o corpo do útero, que é o útero como um todo, tá? A gente tem também o colo do útero, que é a região mais próxima à vagina. Sigam a setinha aí que vocês vão entender melhor. A gente tem o colo do útero e a gente também tem o fundo do útero, tá? Que é o lado oposto aí do colo, que é essa região aqui, ó, que é como se fosse as costas do útero, tá? E o útero, gente, ele também é revestido por tecidos, tá? A gente tem o endométrio. O endométrio é essa parede mais interna aqui do útero, ó, que eu tô riscando de vermelho, de preto.
tá? O endométrio é um tecido, né, que reveste essa parede do útero. Eu não sei se vocês sabem, mas é nele que ocorre a anidação. Lembra que eu falei que quando o óvulo é fecundado na tuba uterina, ele volta para o útero? Então, o óvulo fecundado, ele vai se aconchegar aqui nesse tecido, porque durante o período fértil, o endométrio ele fica mais espesso, é como se ele ficasse bem fofinho, tá? Imagina um travesseiro fofinho, né? Eu brinco assim com meus alunos, imagina um endométrio com um travesseiro fofinho, e ele atrai o óvulo fecundado, então o óvulo fecundado, né, vai penetrando nele, e a partir daí que a gente tem o desenvolvimento embrionário, tá? O local correto, gente, do desenvolvimento embrionário é aí no útero, mais especificamente no endométrio. Tanto que existem a gravidez ectópica, não sei se vocês já ouviram falar, que é a gravidez que ocorre fora do útero. Geralmente, essa gravidez ela nem evolui, tá? Porque o local correto de acontecer essa nidação é no útero, tá? E a gente também tem, né, um outro tecido, que é o miométrio, tá? Ó, pela setinha aí vocês conseguem ver também, ó, que é essa região aqui, tá? E para finalizar, gente, o útero, ele é um órgão, né, que recebe o óvulo fecundado, né, o embrião. E ele que vai ser responsável pelo desenvolvimento do embrião. Então, ele vai proteger esse embrião contra choques, né? Ele também impede, né, que impurezas ou micro-organismos invasores invadam ali o útero, tá? Então, é basicamente isso aí, tá, gente? Deu para entender? Agora eu vou responder as dúvidas de vocês. Deu para entender? Eu quis colocar a imagem porque eu falando aqui vocês não conseguem visualizar. Deu para entender a função de cada estrutura, né? A função da vagina, dos ovários, das tubas. Vocês entenderam como é que ocorre a fecundação? Senão eu volto e explico de novo, tá? Não me importe, gente. Quando vocês quiserem a explicação novamente, eu explico, tá? Não me importo com o tempo, fico aqui até 10 horas se for preciso, o que importa para mim é que vocês aprendam, tá? Eu vou olhar aqui as dúvidas, depois a gente vai prosseguir. Ó, vamos lá. Professora, quem tem cisto nos ovários tem dificuldade de engravidar? Então, gente, pode ser que a mulher ela tenha uma certa dificuldade sim, tá? Mas eu não vou aprofundar muito nesse assunto, porque a gente vai ver ainda todos esses distúrbios, né? Síndrome do ovário policístico, endometriose, tá? Então, a gente vai ver esses conteúdos, tá? Ó, professora, você pode explicar como a gente sabe que é o período fértil? Eu vou explicar agora para vocês, tá? Ó, professora, quando acontece no ovário, a gravidez consegue evoluir? No ovário, gente, não. É muito difícil acontecer a gravidez, o processo de nidação no ovário. Geralmente pode acontecer na tuba uterina. Só que a tuba uterina, gente, ela é bem fininha. Então, ela não suporta, né, o desenvolvimento do embrião ali. Logo, ela vai explodir, né? Ela não suporta. Então, assim, a gravidez, para ela evoluir, é no útero mesmo, tá? Ali no endométrio. Tá bom? Mas a gente vai ver ainda sobre gravidez ectópica, a gente vai ver todos os tipos de gravidez ectópicas, a gente vai ver todos os distúrbios ginecológicos, podem ficar tranquilos. Aí, no caso, tem que interromper, né? Sim, então, geralmente não vai ser nem preciso interromper, tá? Porque, de acordo com o desenvolvimento embrionário, a tuba ela vai explodir sozinha. Então, assim, como o embrião está muito pequeno, não precisa retirar. Geralmente, o corpo, ele pode ser que o corpo mesmo faça a absorção desse embrião, ou ele pode ser eliminado. O que vai ter que acontecer, né, é que ela vai ter que retirar essa tuba que foi lesionada, tá? Mas assim, como a gravidez ela não evolui, geralmente ela passa nem de 12 semanas, então assim, não tem complicações maiores, tá?
Existe também a gravidez ectópica, gente, abdominal, tá? Mas a gente vai estudar isso. É bem legal, é bem curioso. Só não vou responder agora, senão eu invado o assunto de outra aula, tá? Então, gente, agora eu vou falar sobre o ciclo menstrual, né? Qual que é a função do ciclo menstrual? É a reprodução sexual, tá? E a fecundação. E um ciclo normal, né, dura 28 dias, tá? Um ciclo menstrual normal dura 28 dias, tá? E você fala, tá, professora, mas quando que é esse período? O ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação e ele só vai acabar quando a menstruação do mês seguinte começar. Deu para entender? Vamos supor assim, vamos supor que a professora de vocês, né, ela menstruou hoje. Então, hoje começou a contar, né, o meu ciclo, o primeiro dia do meu ciclo. Esse ciclo, ele só mês que vem. Deu para entender? Que às vezes o pessoal às vezes confunde. Deu para entender esse Professor, ciclo? não entendi não. Vou explicar de novo. O ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia da menstruação da mulher. Sim. Vamos supor que a mulher menstruou hoje, dia 12. Ele só vai acabar quando a mulher menstruar de novo mês que vem. E aí Ele não. começa um novo, né? Aí começa um novo. Por isso que é um ciclo, entendeu? Sim, Entendeu ou não? sim. Entendi. Você entendeu mesmo? Sim, sim, senhor. É porque eu tô Então escrevendo é. aqui também para gravar. Ah, tá. Então é isso, gente. É simples, né? É um ciclo. Começa um, acaba o outro, aí começa outro. É simples assim. E esse ciclo, gente, dura normalmente 28 dias, tá? E ele é dividido em 3 fases. A gente tem a fase folicular, que é o primeiro dia da menstruação, tá? Ela começa no primeiro dia da menstruação e dura em média 12 dias. A gente tem a fase ovulatória, tá? O nome mesmo já fala. A fase ovulatória é quando a mulher está ovulando, é quando ela está no período fértil. Ou seja, é quando o ovócito saiu lá do ovário e foi lá para a tubo uterina esperar o espermatozoide, tá? Então, a segunda fase é a fase que a mulher está ovulando, tá? E geralmente, gente, o período fértil ele dura aí de 7 a 8 dias, e o período fértil da mulher geralmente é na metade do ciclo, tá? Mais especificamente no 14º dia, tá? A gente também tem a fase lútea, né? A fase lútea é o seguinte, é uma fase de luto, tá? Eu vou falar, como assim, professora? Eu vou explicar. A mulher, o corpo dela se programa todo mês para gerar uma vida, tá? Então, existe toda uma preparação para a mulher engravidar. Ou seja, todo mês o corpo da mulher faz uma conspiração para a mulher engravidar. Se isso não acontece, é como se o organismo ficasse triste, né? E, e se preparar, toda essa preparação, né? Ele vai expulsar, tá? Que aí é a fase lútea, tá? Tem alguém com áudio ligado aí, gente. Então, a fase lútea, gente, é quando o corpo entende que a mulher não engravidou, não houve fecundação. Então, ela vai preparar, né, o organismo, o útero da mulher para menstruar, tá? E quando acaba essas 3 fases, aí sim tem de fato a menstruação. Como eu disse, o corpo da mulher ele se prepara o mês todo para ocorrer a fecundação. E se não ocorre, eles precisam eliminar toda essa preparação para começar outro ciclo, tá? Então, por isso que a gente tem aí a menstruação. O que é a menstruação? A menstruação é a descamação do endométrio. Lembra que eu falei que no período fértil a mulher, o endométrio dela aumenta de tamanho? Lembra que eu falei? Então, né, se não teve gravidez, né, essa camada, né, ela vai ser o quê? Ela vai se descolar, né, e vai ser eliminada na vagina através de menstruação. E varia muito, mas a menstruação, gente, geralmente, ela dura de 5 a 7 dias, tá? Depende muito da mulher, tá? Então, ficou claro essas 3 fases? Sim, do ciclo menstrual, o que eu quero que vocês entendam? Que a principal função dele é a reprodução. Então, ou seja, todo mês o corpo da mulher se prepara para gerar uma vida,
tá? Então, isso acontece como? Na primeira fase, que a gente tem a fase folicular, que é o primeiro dia da menstruação, tá? Depois que a fase folicular acaba, a gente tem a segunda fase, que é a fase ovulatória, que é quando a mulher está ovulando, né? Onde o ovário está expulsando o ovócito que estiver mais maduro para a tuba uterina, tá? Aí parou aí. Se dá o ovo fecundação, a gente tem a terceira fase, que é a fase lútea. É onde o corpo, né, está se preparando para eliminar todo aquele conteúdo, né, que foi preparado para receber o óvulo fecundado, né, para sair na menstruação, tá? Deu para entender aí? Deixa eu ver quanto tempo tá faltando aqui, gente. Eu acho que falta 3 minutos para a aula acabar, tá?